A notícia que todo mundo queria sobre a renovação do Master do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem excelente notícia aí também sobre a situação do Luiz Gustavo pra gente comentar com vocês. Vamos falar muito sobre o jogo de quinta-feira aí da Libertadores e várias e outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do Tricolor. Hoje foi mais um dia de treino. São Paulo faz os seus últimos ajustes para o jogo aí da quinta-feira contra o Alianza Lima. E vamos começar falando sobre o treino aí de hoje, tá, rapaziada? Vamos lá. O São Paulo treinou nesta terça-feira e deu sequência à preparação para o jogo contra o Alianza Lima, na quinta-feira pela segunda rodada da Libertadores. Ainda sem Lucas e Oscar, que tratam as suas lesões. E tem o Luiz Gustavo, mas vamos falar mais especificamente sobre ele daqui a pouquinho, tá? Os atletas que atuaram por mais minutos no empate contra o Atlético Mineiro no domingo fizeram exercícios de mobilidade, força preventiva e fundamentos técnicos e posse de bola. Com os demais, o Zubeldia comandou um coletivo de 11 contra 11. O treinador mais uma vez contou com a presença de garotos das categorias de base para completar o coletivo. É até natural isso aqui, né? Até os próprios jogadores que estavam no sub-20, né, que subiram, como o Rian, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, até antes deles serem profissionais, de subir efetivamente para o time de cima, antes eles jogavam na base, treinavam no time de cima. Isso acontece muito com muitos garotos do sub-20, do sub-17 também, né? Isso é até natural, acho que em todos os times acontece isso, não é só no São Paulo. Ainda mais no São Paulo, né, que teve mais saídas do que chegadas e também tem uma galera machucada. Então, evidentemente que falta jogador aí para completar até o 11 contra 11, pra você ver aí como é que é a situação, né? A preparação para o jogo vai ser encerrada com mais um treino no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira, tá? Então tem mais um treino na manhã quarta-feira. São Paulo encerra aí o treino de amanhã, encerra a preparação e quinta-feira é dia de jogo muito importante, tem que vencer. Conseguimos um grande resultado na estreia, mas só vai ser um grande resultado se a gente confirmar a vitória na quinta e fazer o dever de casa, né? Tem que vencer na quinta-feira aí o time do Alianza Lima, belezinha, rapaziada? Bom, agora sim vamos avançando e vamos falar sobre a situação do Luiz Gustavo, porque temos uma notícia aqui boa, tá? Segundo o Globoesporte.com, o volante Luiz Gustavo recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira. Ele seguirá em casa de repouso, tá? Então, ele não tem nada de treino, ele só saiu do hospital e tá em casa, tá? Teve alta, o que é uma excelente notícia, entendeu? A gente já comentou muito que tem a possibilidade dele nem voltar a jogar, pode ser que ele se aposente. Óbvio que são possibilidades por enquanto, entendeu? Mas isso aí fica em segundo, terceiro plano. O que importa é o cara se recuperar e ficar bem, tá? Então ele tá em repouso aí, né? Ele tá no processo de recuperação do quadro de tromboembolismo pulmonar, tá? Eu nunca nem tinha escutado falar nisso até acontecer com o Luiz Gustavo, a gente comentar, né, na semana passada aí. Apesar de não estar mais internado, Luiz Gustavo ainda pode não voltar a praticar atividades físicas. O volante do São Paulo seguirá sendo medicado e será novamente avaliado pelos médicos daqui a 10 dias, tá? Então, tá em casa já, vai esperar 10 dias, daqui 10 dias vão ter mais atualizações, novas avaliações em relação ao Luiz Gustavo, tá? Como a gente comentou, pode ser que ele nem volte a jogar, pode ser que ele nem volte a fazer atividade física, né? Mas independente disso, o mais importante é o cara se recuperar, e ele ter tido alta hoje é uma baita de uma notícia, é uma baita notícia. Então, daqui 10 dias vai sair mais avaliações, mais notícias em relação ao Luiz Gustavo aí, mas de qualquer forma é uma boa notícia essa que saiu aí hoje, tá bom? Bom, só pra encerrar esse assunto aqui, pra quem não tá ligado, pô, Gabriel, tô perdido, tô entendendo nada. Resumão aqui. O Luiz Gustavo, ele reclamou de dores na região torácica depois da vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Talleres na Argentina, onde ele jogou, né? E jogou bem, inclusive. Ele foi levado depois ao hospital e permaneceu internado até esta terça-feira, até hoje. O atleta passou a ser observado pelos médicos do hospital e do São Paulo, para evitar o agravamento do problema. Nesse período, ele permaneceu internado
e medicado e agora seguirá a recuperação em casa. Tá? Então, resumindo aí tudo que aconteceu, para quem não tá ligado, para quem não viu, né? Então, só resumindo aí a situação do Luiz Gustavo, né? Ele começou a sentir dores aí depois do jogo contra a Tajeres, né? Do jogo que foi na Argentina na quarta-feira passada, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada, e o negócio é o seguinte. Vamos começar a falar aí sobre o Muricy, tá? O Muricy Ramalho participou do programa Galvão e Amigos, que é o programa do Galvão, e falou sobre o Zubeldia, mais especificamente sobre o jogo contra o Galo, que o Zubeldia ficou pé da vida com a arbitragem, foi expulso mais uma vez, né? Ele tem uma porrada de cartões aí, amarelos e vermelhos desde que chegou no São Paulo. E, né, pô, eu vi que tinha mais de 30 cartões amarelos, e daí ele nem completou um ano de São Paulo ainda. E o Muricy, no programa do Galvão e Amigos, falou o seguinte sobre o Zubeldia, abre aspas. Fui na salinha dele, mas na boa, ele ficou muito nervoso no jogo contra o Atlético. Deu até um chute no banco, machucou até o pé. Mas é difícil o gênio que ele tem, o que ele vive durante o jogo. Não aceita essas arbitragens. Mas eu falo pra ele, se você não mudar, o árbitro entra em campo sabendo quem é quem, já olhando o banco. Mas o jeito dele é difícil. Hoje falei bastante com ele, conversamos sobre o jogo, a gente conversa demais, fecha aspas para o Muricy Ramalho falando sobre o Zubeldia aí. Ele deu essa entrevista ontem na segunda-feira, tá? Pro programa aí do Galvão e Amigos, né, cara? Isso aqui que o Muricy falou é verdade, cara. Assim, não que o Muricy também fosse tranquilão na beira do gramado quando ele era técnico. Não é? Ele era nervosinho também, né? Xingava todo mundo, né? E isso até faz parte, todo mundo xinga ali, fica pé da vida quando tá na beira do gramado. Mas, cara, o Zubeldia tem que se controlar mais, velho. Porque isso que o Muricy falou é um fato. O árbitro entra em campo, já olhando pro banco e sabendo quem é. O cara já fica marcado por causa disso. Entendeu? Tanto que nem jogo contra o Atlético, que a gente comentou muito, eu falei, olha, ele passou do ponto, passou, é verdade, reclamou mais do que devia, mas o árbitro, por exemplo, ele dá o amarelo porque o Zubeldia reclamou, e logo depois já dá o segundo, ele nem pensou duas vezes, entendeu? Não foi que ele deu o amarelo, aí começou o jogo, o Zubeldia continuou reclamando, ele foi lá e deu outro amarelo, não, ele deu um e depois já deu outro, foi um atrás do outro aí, que resultou na expulsão do Zubeldia no jogo. Então, cara, assim, é o jeito dele, tá? Não sei se ele vai melhorar isso aí. Sinceramente, acho que não, até porque desde os outros times que ele foi treinador, ele já tinha esse histórico, né? Teve uma vez que ele quase agrediu o juiz no jogo, não sei se foi quando ele estava na LDU, né? Enfim, foi quando ele estava no futebol sul-americano, né? Técnico de algum time aí, né? Não vou lembrar agora se foi na LDU, se foi no Racing, enfim, vou lembrar agora, né? Ele ficou até um tempo punido lá, né? Depois diminuíram lá a punição dele, ele voltou a comandar o time. Ele é maluquinho das ideias, cara, mas tem que controlar isso aí, velho, porque senão prejudica só o time, tá? Ele vai comandar o time na quinta-feira contra o Alianza Lima, porque é Libertadores, mas domingo contra o Cruzeiro não vai. E evidentemente quando ele tá na beira do gramado, faz falta, entendeu? Até porque os jogos que o Maxi Cubeiras comandou quando o Zubeldia não tava, não foi muito legal não, né? Então é sempre bom ter o técnico aí na beira do gramado por motivos óbvios, né? Vamos avançando aí, e ontem tivemos o São Paulo anunciando de forma oficial a renovação com a Superbet, e o GE traz aqui mais detalhes aí desse acordo. Tem um detalhe aqui que eu acho que é o mais importante de todos, que é uma notícia muito boa e acho que é a maior preocupação que todos têm com a renovação, que vai até 2030, né? Então tem muito tempo até acabar esse contrato aí, tá? 1 bilhão. O novo contrato de patrocínio de São Paulo e Superbet aumentou em relação ao anterior, que era válido até o fim de 2026, que era o contrato anterior, né? O novo até 2030. O São Paulo e a empresa concordaram que o primeiro vínculo havia sido fechado antes do mais recente boom das bets no futebol brasileiro, que inflacionou as negociações e deixou a antiga parceria defasada. Por isso que todo mundo reclamava do patrocínio do São Paulo com a Superbet, né? Porque o São Paulo fechou com a Superbet e do nada depois, irmão, veio aí todos os times fechando acordos também com bets com valores bem mais altos do que o do São Paulo. Então é um consenso
de todo mundo, tanto do São Paulo, tanto da Superbet e da torcida que reclamava que esse contrato estava super defasado em relação a outros. Né? Tinha vários times aí, irmão, que tinha bem menos torcida, que vende muito menos, que tem menos audiência, que tava com massa maior que o São Paulo, né? E todo mundo tava reclamando em relação a isso aí, tá? Aqui que tá, aqui é a parte, acho que é a parte mais interessante, tá? Que dá uma tranquilidade em relação a um contrato tão longevo. Uma preocupação do São Paulo com um contrato tão longo era como o mercado de bets vai se comportar nos próximos 6 anos. Tempo suficiente para os valores mudarem consideravelmente. 6 anos pode subir, descer o mercado, subir de novo. Tanto é que só o tempo que o São Paulo fechou com a Superbet para cá já mudou tudo, né? E teve pouco tempo aí, né? Teve o quê? 2 anos, né? 1 ano e pouco aí com a Superbet e já mudou, irmão, rapidamente. Aqui que tal? A Superbet e o São Paulo criaram, portanto, um monitoramento de outros patrocínios, com base em informações do mercado, e vão acompanhar contratos de Palmeiras, Corinthians e Flamengo e manter exatamente a mesma diferença de valores, em porcentagem, durante os 6 anos, tá? Então, esses próximos 6 anos que o mercado pode subir, pode descer, né, cara? O São Paulo, junto com a Superbet, tem um monitoramento aí, né, junto ao mercado, para não ficar atrás, por exemplo, de Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, né? Aí do nada o mercado cresce de novo, os caras começam a ganhar mais e o São Paulo fica com o contrato defasado. Então já tem aí um plano, um monitoramento do São Paulo se igualar, né, cara? Se manter aí perto ou com patrocínios iguais a desses times aí, tá? Então, qualquer novidade, atualização, né, em relação ao mercado, vai ter também uma novidade, uma atualização no contrato do São Paulo com a Superbet, que é uma baita notícia, e essa era a principal preocupação que todo mundo tinha, né? Porque daqui a pouco o time fez patrocínio novo, você pode ficar com um contrato mais baixo, né? Então, todo mundo tinha essa preocupação aí, mas é uma baita de uma notícia, e é, como eu falei, uma das principais preocupações que a torcida tinha, né? Sobre o CT, ainda é um negócio meio obscuro, a verdade é essa. Olha só, Super CT. Entre as propriedades que a Superbet vai ter direito de explorar no novo contrato com o São Paulo, está o CT da Barra Funda, o local utilizado pelo São Paulo para treinos e concentração para os jogos. Vai passar a se chamar Super CT. Olha só, ainda tem mais, tá? Para quem achou que era só o CT, o avião fretado pela Sideral para o clube viajar para as partidas fora de casa, também vai ter a marca da casa de aposta. Então não vai ser só o CT, vai ser o CT e o avião também do São Paulo, né, que São Paulo tem a parceria com a Sideral, também vai ter lá o nome da Superbet, tá? Então, cara, assim, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente está comentando sobre os detalhes do acordo, mas em relação ao CT, né, sobre os name rights do CT, a gente não tem muito detalhe não. Tá? Na verdade, a gente não tem detalhe também dos valores, né, que podem chegar a 1 bilhão, mas pode chegar a 1 bilhão. Ele não sabe, por exemplo, quanto o São Paulo vai ganhar por ano, por enquanto. Creio eu que ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, vai sair notícia em relação a isso. Dificilmente a gente vai ficar sem saber, porque sempre vaza, né? Dificilmente o clube consegue manter isso aí em sigilo. Nenhum clube consegue, né? Então eu creio que a gente vai saber cada vez mais em relação a valores e detalhes, né, dessa renovação. Aí, agora, pôr o CT de Super CT, né, tirar a Barra Funda e colocar Super CT e também colocar a marca da Superbet no avião, me parece muita coisa, tá? Me parece muita coisa, repetindo aqui, né, para não querer julgar sem saber de tudo, tem que saber de todos os detalhes para saber se é um negócio bom ou ruim, mas por enquanto tô achando muita coisa, tá? Vai ter a renovação do São Paulo, né, para o São Paulo ganhar mais, mas não sabe o quanto é esse mais. E ainda tem o Super CT, né, que vai ser agora o CT do São Paulo. E também essa situação do avião, tá? Tô achando que é muita coisa, né? Mas enfim, vai ter mais notícias, como eu falei, em relação a isso em breve. Vamos aguardar, tá bom? Agora o negócio é o seguinte, quero comentar com vocês aqui, tá? Já uma situação que aconteceu hoje e que também pode acontecer na quinta-feira, tá? Que é sobre sinalizadores. A Conmebol irá punir time que usar sinalizadores na Libertadores.
O São Paulo emitiu uma nota oficial recomendando que os torcedores não utilizem sinalizadores e fogos de artifício dentro ou nos arredores do Morumbi. De acordo com as regras da Conmebol, caso a determinação seja descumprida, o clube pode sofrer punições como a perca de mando de campo. E isso já está em prática, porque para quem não viu, o Atlético Mineiro vai jogar, né, a segunda rodada da Sul-Americana e vai jogar com os portões fechados. Então já teve clube punido por causa disso. Até não sei contra qual time que o Atlético vai jogar, né? Mas vai jogar aí essa semana pela Sul-Americana e vai ser de portões fechados porque foi punido pela Conmebol. E o São Paulo soltou uma nota aí avisando, né, para a torcida de São Paulo que vai estar lotado na quinta-feira para não ter sinalizador nem no estádio e nem fora. Porque para quem não lembra, a gente comentou aqui sobre isso, vai ter a recepção, aquele corredor de fogo fora do estádio. Então não pode ter sinalizadores. O que me incomoda é o seguinte, os caras puniram, tá? O Galo vai jogar de portões fechados por causa do sinalizador. Os clubes não, né? Os torcedores de vários clubes da América do Sul que cometem racismo, não acontece nada. É notinha de repúdio e sinalizador é punido. Aí tem gente que fala, pô Gabriel, mas vai punir os clubes por causa de racismo de torcedores? Os caras estão punindo por causa de sinalizador. Né? Conmebol é bizarro, cara. É bizarro. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.